Nós estamos nessa série de mensagens da cruz e hoje gostaria de estar ministrando sobre a nossa cruz, a cruz que nós carregamos. Cada um carregue a tua cruz. Texto da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o verso 23. Lucas capítulo 9 e o verso 23. Tu vais ficar sozinha mesmo, irmão? Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vou ler em outra versão aqui, meus queridos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Aqui, meus queridos, nesse versículo, Jesus ele estabelece os requisitos fundamentais para o seu discípulo. A profundidade dessas palavras chama nós, crentes, para uma vida completa de entrega e dedicação ao Mestre. Quando nós falamos, olha, se alguém quiser vir após mim, nós vamos ver várias passagens da palavra do Senhor, quando Jesus estava aqui, vivendo nesta terra, de muitas pessoas que o acompanhavam por onde ele ia. Multidões o cercavam e vivenciaram tantos os milagres. Mas eu queria chamar a atenção para você, num detalhe desse versículo, que essa expressão de Jesus, vinde após mim, não é simplesmente aqueles que querem seguir por onde Jesus está andando, mas aqueles que querem fazer parte de sua vida, aqueles que querem viver nitidamente o Evangelho que está sendo proposto. E diante desse propósito de se viver dessa forma, existem algumas condições. Eu não posso simplesmente seguir, vir após Jesus e viver de uma maneira comum ou de uma maneira com aquela que eu me agrado. Mas existem implicações, e a mais forte dela está aqui: negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Quando ele fala negar a si mesmo, é entender que nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Acima de tudo que eu sou, de tudo que eu vivo. Se eu perguntar aqui, e eu também estou dentro dessa pergunta, quais são os nossos maiores sonhos? Aquilo que ainda não foi realizado. Obviamente que eu não vou pregar contra sonhos. Mas e se de repente aquilo que eu ainda não alcancei, não está dentro daquilo que o Senhor sonhou para a minha vida? Até onde eu consigo compreender que para eu querer viver diante deste Evangelho, muitas vezes eu vou ter que negar coisas do meu próprio sentimento, dos meus próprios sonhos, talvez daquilo que não vai ser necessário para que eu viva os propósitos de Deus sobre a minha vida estabelecida nessa terra. Existe uma música, inclusive cantada pelo bispo Zé Bruno, que é o autor, dessa série de mensagens que nós estamos seguindo, que ele fala sobre isso. Eu sou fruto dos sonhos de Deus. Os sonhos que Deus teve para a minha vida. Já parou para pensar que uma vez Deus sonhou sobre a tua vida, estabeleceu o propósito para que você possa viver nessa terra?
Como que eu tenho encarado esta razão de viver? Negar a si mesmo é amar o Senhor acima de todas as coisas e ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Se eu sei e creio que o Senhor tem propósito na minha vida, talvez muitas das coisas eu não vou viver daquilo que eu quero, porque o reino de Deus também sonhou para a minha vida. Tenho certeza que se formos começar a colocar diante de uma roda de conversa tantas coisas que nós sonhamos e não realizamos. Pastor, tem quanto tempo de ministério? 30 anos de ministério, servo do Senhor desde a nascença. Quantas coisas de repente passou no coração do nosso mestre, que não se realizou, mas se faz feliz por saber que Deus realiza na vida dele os planos que Deus sonhou. Eu fico às vezes conversando com a Dayana em casa, e fico feliz de ver o sonho, acredito que de todos aqueles, eu ia falar pastor, mas eu vou mudar a minha fala, de todos aqueles que são pais, mães, de ver os seus filhos se dedicando à obra do Senhor, de ver às vezes gastando tempo em prol daquilo que é o chamado de Deus sobre nossas vidas. E isso tem muito a ver com o que nós acabamos de ler. Fazer renúncias sobre coisas que são agradáveis às nossas vidas. E de saber que se nós vamos dedicar o nosso tempo ao Evangelho, com certeza vamos estar carregando a nossa cruz. Mas com certeza, apesar de ser pesada, será um peso de glória, um peso de vitória lá na frente, porque a recompensa já está separada para todos aqueles que forem até o fim fiel ao Senhor. Mas muitas vezes queremos viver de uma forma onde não negamos a nossa natureza humana decaída. O velho eu às vezes quer assumir coisas importantes em nossas vidas. Eu estava falando com o Luquinha no caminho aqui do culto de hoje. Eu acho que este tema, justamente sobre a questão de carregar a cruz, é um tema muito difícil de se trazer uma reflexão para a igreja sem que confronte o nosso eu, sem que confronte às vezes o nosso estilo de vida. Quando falamos que nós estamos renunciando muitas coisas em prol de amar a Deus, surgiu um debate tão grande na internet, o pastor já comentou aqui, sobre a questão daquela música, quando fala que eu estou perdendo tudo por amor a ti, eu deixo muitas coisas e as pessoas às vezes não conseguem fazer isso, e às vezes são coisas tão simples, que às vezes não conseguimos renunciar, mas achamos que carregamos a nossa cruz. Apesar de, nesse momento da mensagem, já não está sendo transmitido, mas está sendo gravado, quantas pessoas têm a oportunidade, coisa simples, irmãos, de estar participando de um culto presencial, e o comodismo tomou conta de sua vida, pela facilidade de se assistir um culto em casa. Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas têm suas necessidades, talvez um caso de saúde, algo que infelizmente atrapalha de estar aqui no culto. Mas o comodismo tem tomado tempo e vida de muitas pessoas. Pessoas que dizem que tomam a tua cruz, que renunciam, mas não conseguem estar 9h30, no domingo de manhã, numa escola bíblica dominical, porque diz que trabalhou a semana inteira e está cansado para estar aqui. Irmãos, eu vou falar de relatos de coisas que eu presenciei e vivi. Estava comentando com a pastora e com o pastor que eu tenho um amigo, missionário, colombiano, está sempre aqui no Brasil. E ele traz relatos, não sei se vocês conheceram aquela escola missionária chamada Jocum. Ele é um dos líderes aqui da América do Sul. E ele traz relatos de lugares que ele visitou, inclusive ele esteve na China e na África, os últimos países que ele visitou, aonde numa cidade existe apenas uma única Bíblia. E ele estava presente nesse culto. Quando ele, sem saber de nada, ele viu 2 famílias, mas que chorava de uma maneira tão, se sabe, forte. E ele incomodado com aquilo, porque ele, como cristão, ele queria entender e poder ajudar. E ao mesmo tempo ele percebeu que uma família chorava num aspecto alegre, ou outra família já num momento meio triste, conturbado. E ele ficou sabendo que era por conta da Bíblia.
que a Bíblia rodava semanalmente na casa de uma família. Então a família que estava chorando, entristecida, é porque a Bíblia estava se retirando da casa dela, enquanto a outra família chorava com alegria, porque estava recebendo a Bíblia na casa dela. Nós temos uma facilidade tão grande de caminhar com Bíblias, com livros, temos liberdade de entrar, sentar, assistir o culto, participar do culto, e muitas vezes o nosso comodismo nos impede de viver dessa maneira como Cristo espera de nós. E ainda conseguimos dizer que nós carregamos a nossa cruz diariamente, que conseguimos negar a nós mesmos para servir a Cristo. Bem perto de nós, aqui no Peru, irmãos, eu estou com a crise seca, não era ressaca não, pastor. Eu vou beber água toda hora aqui, mas ele dizia, o mesmo missionário, que ele foi para um lugar meio indígena, e ali dentro do salão de culto, como que chama, meu Deus do céu? O salão, vamos falar assim, é outro nome, mas eu esqueci, mas o salão que eles se reúnem para cultuar, todo de madeira, tudo de terra. E teve uma chuva tão forte lá, irmãos, mas uma chuva tão forte, e ele me mostrou por fotos, pastor, a igreja lotada, e a água batia um pouco acima do joelho dos irmãos da igreja. E, para nossa tristeza, algumas pessoas às vezes não vêm no culto dizendo que faz frio e o filho vai ficar doente. Irmãos, parece um pouco dura essa palavra, talvez você possa pensar, poxa, talvez uma exortação maior poderia estar vindo do pastor líder da igreja. Mas nós estamos falando de cruz, de renúncia. O que é que às vezes me impede de assumir a responsabilidade daquilo que Deus colocou na minha vida, daquilo que Ele é para mim? Vivemos numa realidade totalmente diferente. E eu disse, irmãos, eu estou pregando por aquilo que eu também já vivi e ainda às vezes vivo. Já deixei de participar de cultos por motivos assim também. Estava falando essa semana com um amigo meu da Assembleia de Deus, e ele está vivendo um momento conturbado no seu casamento. E eu brinquei com ele porque, não pela conturbação, mas pela situação que ele apresentou para mim no casamento, né? Ele é bem mais velho que a esposa dele. Eu não sou tão mais velho assim que a Dana, mas sou mais velho que ela. E ele veio dizer que acha que passa por algumas situações complicadas pela questão da idade. E veio falar para mim, olha, se é a cruz que eu tenho que carregar, eu vou carregar. Aí eu brinquei com ele, irmão, você está reclamando porque casou com uma mulher mais nova? Carrega a tua cruz então, se você acha que isso é a tua cruz. Lá no céu, Deus vai te trocar por uma coroa. Eu brinquei com ele, irmãos, na intenção de mostrar para ele que às vezes nós temos visões totalmente distorcidas. Quando ele fala, olha, carregue diariamente a tua cruz, não está falando de algo que seja natural na vida do ser humano. Apesar de a Dayana também achar que eu sou a cruz dela, não tem nada a ver com isso. Eu falo para a Dayana, a minha situação contigo é diferente. Deus me usa para testar em você os dons, os frutos do Espírito. Aprender a ter paciência, aprender a ser mansa. Mas não confunda as coisas, irmãos. Ah, eu estou doente, eu estou carregando a cruz. Quando a palavra do Senhor diz a questão de se carregar a cruz, nada tem a ver com essas coisas humanas, normais e naturais. Mas isso tem a ver com o jeito que você leva o Evangelho de Cristo. Lembra? Que o castigo Jesus já levou na cruz por nós. Quando Ele nos chama a carregar a cruz, nós temos que entender que é um chamado para se viver em constante comunhão com Ele.
negando a si mesmo, negando as coisas desta vida, que nos impedem de colocar Ele como principal em nossas vidas. Aquilo que te afasta do foco do Rei eterno. Como nós acabamos de falar, às vezes as nossas próprias vontades. Tomar a tua cruz e seguir é aceitar o Evangelho, viver o Evangelho, sabendo que vamos sofrer perseguições por isso, que às vezes vamos ser afligidos por isso. Aí nós estaremos aprendendo a tomar a nossa cruz, dia após dia. Em Lucas, nós lemos o 9, lá no verso 14, ele vai nos mostrar alguns fatos, a importância do negue-se a si mesmo, onde Jesus ele vai falar ali uma parábola do construtor da torre, um rei guerreiro, lá no verso 26, ele diz que, aonde a sentença aparece pela primeira vez nesse capítulo, dizendo assim, ó, quando a multidão voltou, ensinou que os seus verdadeiros seguidores têm que amar acima de tudo e dar a vida por eles. Nesse verso 26 ele está falando, se você colocar alguém acima de Jesus na tua vida, seja pai, seja mãe, seja marido, seja mulher, seja filho, você não está apto a ser discípulo de Jesus. Algumas versões vai dizer que você precisa aborrecer. Não é que eu preciso aborrecer a minha esposa, embora ela ache que eu faça isso. Não é isso. Mas é questão se você colocar essas coisas na frente de Jesus. No verso 27 ele vai falar de novo, onde os verdadeiros seguidores sempre estão dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. Note que aqui não está relacionado a alguma situação humana de pessoas. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, às vezes te caluniarem por você ser um seguidor de Jesus Cristo. Posso dar um exemplo seu, meu irmão, sem te ferir? Estava conversando com o Bruno essa semana e acho que foi na escola que você comentou que falaram que você era cristão e falaram, nossa, mas o Bruno é crente? Como assim? Antigamente, né, Bruno? Não é recente, obviamente, que foi na escola. Isso já aconteceu comigo também, irmãos. Como é que nós temos encarado a nossa vida cristã? O que é que as pessoas têm enxergado em você? Responda para si mesmo. Como os teus vizinhos te enxergam como filho de Deus? Como o teu marido, como a tua esposa, o teu filho, a tua filha? Como as pessoas do teu trabalho? Como os teus amigos ou professores na escola? Primeiro com o teu testemunho, depois se o seu testemunho for santo, verdadeiro, fiel, se prepare, porque principalmente hoje, Esté acabou de sair recentemente da faculdade, acredito que deve ter passado por isso lá, porque hoje o que mais estão sendo atacados cristãos, em lugares como esse, cristãos que aceitam a verdade da palavra, que vivem por ela, que negam a si mesmo, e mostram que estão carregando a tua cruz, estão sendo perseguidos demais. Estava falando com um amigo hoje ainda, sobre uma situação de trabalho, e ele falando que está começando a perder concorrência, porque os concorrentes estão sendo desleais, fazendo coisas que não agradam o coração do nosso Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele falou, mesmo que eu perca, eu vou preferir servir ao meu Deus, ser fiel a Ele. Encare as dificuldades do dia a dia. E se tiver que perder, perca. Mas não perca a tua dignidade. Não perca a unção que Deus colocou sobre a tua vida. Não perca o direito de ser chamado filho de Deus. E viva a honra que Ele vai te trazer. Mas às vezes a honra de Deus pode ser diferente do que nós humanos esperamos. Domingo eu estava falando um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Diante de tudo que ele viveu, perseguições, aflições,
E ele dizia que estava sendo honrado por Deus nessa terra. Que situação complicada, irmãos. Lá no verso 33 também do capítulo 14, ele fala que se nós não demonstrarmos uma lealdade incondicional, uma completa negação de si mesmo, nós não estamos aptos a ser discípulos de Jesus. É lindo quando nós vemos Jesus dizendo assim, olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E essa é uma verdade da palavra do Senhor. Mas o mesmo Jesus que disse essa palavra também disse, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Tomar a nossa cruz significa estar disposto a sofrer e enfrentar as dificuldades por causa de Cristo. Não é fácil, meus queridos. É uma vida árdua. É difícil, mas não é impossível. Se nós entendemos esse chamado, com certeza, a graça do Senhor nos ajuda nesta caminhada. Ela é que nos faz ficar e permanecer de pé. Sem ela nós não somos nada. Tomar a nossa cruz diariamente implica em viver uma vida de disciplina espiritual, rejeitando o pecado e buscando sempre a santidade. Quando nós falamos de pecado, de frutos da carne, falei numa aula da Escola Bíblica Dominical, quando nós citamos o fruto da carne, a maioria das pessoas já vem logo na sua mente o fruto sexual. E não é somente isso, meus queridos. O desejo da carne, o leque é grande. Às vezes conseguimos falar, eu domino a minha mente, o meu pensamento em relação à vida sexual, sou fiel ao meu esposo, sou fiel à minha esposa, mas se esquece que isso está implicando a questão de ira. Mas pastor, a Bíblia fala que eu posso me irar. Irei-vos e não pequei-vos. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Quando nós vamos alimentando isso, a questão da procrastinação, a gente só vai alimentando mais ódio, rancor, e a carne já nos dominou novamente. O pastor fala, toda vez que o pastor fala, a Ana fica me dando soco, e dói o soco dela, irmão. O senhor fica falando que às vezes o senhor fica nervoso no volante, e ela fala, olha, você tem duas personalidades, é incrível. É só assumir o volante que é outra pessoa que está do meu lado. E eu falo para ela que eu estou orando, jejuando, e Deus vai me mudar, e essa semana, aqui na Avenida Andrômeda, que um abençoado entrou na minha frente, irmãos. Mas assim, foi assim, questão de menos de metro, para eu arrebentar no carro dele. E eu já comecei a mirar e meti a mão na buzina, abaixei o vidro, gritei. Não falei nada que fosse feio, mas gritei, xinguei. Na hora que eu abaixo o vidro, paro do lado. É que não está aqui agora, senão ia apanhar na frente de vocês. Era o Júnior. Falei, gente do céu. Falei, ainda bem que não foi o pastor. Porque senão ia ter o troco. Mas nós temos que aprender a nos controlar, irmãos. Nós precisamos aprender que o leque é grande. Às vezes uma vaidade. Mas tudo é vaidade. Mas aquilo que é exagerado. Às vezes uma desobediência. Nós já estamos sendo dominados pela nossa carne. E tantas outras coisas. Nós precisamos aprender a viver neste caminho de santidade. E aprender que para se viver a vida cristã, como eu falei no começo, vamos ter que viver sobre renúncias. O apóstolo Paulo, um grande fariseu, uma grande autoridade, quando ele teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele largou toda essa vaidade da vida dele de lado. Toda a posição que ele tinha no meio do sinédrio ficou para trás. Ele disse, olha, considero tudo isso como perda, porque eu prefiro ganhar a Cristo. Não há outra coisa melhor do que isso.
Ele diz lá, em Filipenses 3, 7 a 8, mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele está demonstrando como nós podemos aprender a renunciar coisas que antes para nós poderia ser um sonho, uma realidade. Como que eu me porto diante de situações como essa? Diante de tudo isso, eu digo que pelas nossas próprias forças ao homem é impossível negar a si mesmo, renunciar e tomar a sua cruz e seguir Jesus. Mas como eu disse, pela graça de Deus, essa graça que nos alcançou, e através do novo nascimento, e pela obra regeneradora do Espírito Santo, nós somos capacitados a fazer aquilo que talvez sem Ele jamais poderíamos fazer. Em João 3, de 3 a 5, ele diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ali começa a nossa caminhada com Cristo. E aprendendo que nós temos, sim, um caminho a trilhar. E muitas vezes, nós não vamos entender. O pastor trouxe uma palavra alguns tempos atrás aqui, que marcou muito, numa frase que ele usou. Eu não preciso entender tudo. Desde o momento que eu aprendo a confiar e a obedecer nos planos que o Senhor trilhou para a minha vida. E a nossa vida vai ser assim, meus queridos. O Senhor, Ele tem planos de paz sobre cada um de nós. E o nosso futuro é um futuro de glória. Mas para isso nós vamos precisar aprender a se esvaziar de nós mesmos. Para que Ele cresça em nós, tomar a nossa cruz, aceitar ir após Ele, mas para viver aquilo que Ele propôs para nós. Então sim, nós vamos começar a entender melhor aquilo que Deus tem para cada um de nós. Tome a tua cruz e siga Ele. Lembre que tomar a sua cruz é viver o verdadeiro evangelho, suportando tudo aquilo que vier sobre nossas vidas. Esquece que o teu parceiro ou a tua parceira não é tua cruz. As situações naturais dessa vida não é tua cruz, a não ser aflições que nós teremos nessa vida. Amém, irmãos? Eu não quero me alongar muito hoje. Que o Senhor possa diariamente se revelar a nós sobre aquilo que Ele quer para nós, que possamos olhar para a cruz e dizer, Senhor, eu faço parte desse time que está vivendo para Ti. Talvez eu vou começar a aprender a deixar as minhas desculpas de lado, aquilo que me impede muitas vezes de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Meus queridos, quando eu citei situações de estar no culto, obviamente que nós entendemos que tem dias que realmente nós não vamos vir à casa do Senhor. Mas que não sejam por motivos bobos, por desculpas fracas. Porque o Senhor, Ele nos dá. Eu costumo dizer que nós brasileiros temos um privilégio muito grande. Muito grande. A liberdade de poder estar aqui, num culto com as nossas portas abertas. A liberdade de manifestar, expressar o que nós pensamos ali fora ou aqui dentro. De poder andar com essa palavra nos nossos braços, aonde nós quisermos andar nesse país. Temos a liberdade de ter um dia, normalmente o domingo, para ser o dia da celebração. Enquanto nós ouvimos essas histórias que eu falei para vocês, de pessoas lá fora, que não têm, esperam ansiosamente pela oportunidade, mesmo que às vezes lá no culto, a água já está quase a nível de poder fazer o batismo ali mesmo. Ou aonde eles não podem ter a Bíblia, eles esperam ansiosamente por isso. Nós temos essa liberdade. Então que você saiba aproveitar essa liberdade que Deus nos dá. Mas eu acabei de falar de aproveitar e agradecer ao Senhor, porque nós podemos, todas as vezes que nós quisermos, se assentar e cultuar o nosso Deus que é maravilhoso. Nós brasileiros temos uma bênção do Senhor que nós não podemos deixar de lado, mas talvez por termos tanta liberdade,
que, infelizmente, às vezes somos tão irresponsáveis diante do chamado e daquilo que Deus tem para nós. Não encare isso como uma exortação forte, meus queridos, mas como uma admoestação do Senhor, para que a gente possa aprender e viver melhor com Ele, a ponto de chegarmos e falar: Senhor, realmente eu estou de todo o meu coração entregando a Ti o meu culto racional. Estou sim indo após Ti, negando a mim mesmo e tomando a minha cruz. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.